Uma mulher e 2 filhos, todos bolivianos, foram mortos por brasileiros que viviam na fronteira com o Acre, lá do Acre, sabe? Acre com o país vizinho. Tudo começou quando Pedro Ribas, boliviano e marido da vítima, flagrou um brasileiro abusando da filha dele. A filha dele tem 14 anos. Ele amarrou o cara, conhecido como Bulu, saiu para avisar a polícia. Só que Bulu conseguiu escapar. Aí arrumou 2 comparsas e os 3 assassinaram a mulher e os 2 filhos do Pedro, homem que foi buscar ajuda da polícia. Florentina e Aaron foram baleados e morreram na hora. A menina, vítima do abuso, também foi baleada, sobreviveu, está internada em estado grave. Os criminosos eram conhecidos da família morta. Eles haviam sido contratados pelos bolivianos para abrirem a mata onde a família vivia e pretendia plantar. Inicialmente, 2 homens foram presos em flagrante, mas um deles acabou sendo solto. Olha que reportagem que nós temos para você. Essa área tomada pela fumaça das queimadas na divisa do Acre com Rondônia e na fronteira com a Bolívia ficou marcada pela chacina de uma família. Nessa clareira do lado boliviano, havia um sonho de uma família em abrir um roçado para manter a sobrevivência. Hoje o local é palco de uma tragédia e de uma perseguição policial. Brasileiros da mesma família mataram mãe, 2 filhos homens e feriram gravemente uma menina de 14 anos, que tenta se recuperar de tiros no hospital de Rio Branco. Nossa equipe acompanhou mais uma incursão da Polícia Militar na tentativa de prender os acusados pelos crimes. Vamos até o ramal do Pelé, colocação Laranjal, em Acrelândia. A meta, rodar 33 quilômetros até chegar à propriedade, onde moravam os matadores. A família Nascimento vive aqui há muitos anos e é conhecida por aterrorizar os vizinhos com ameaças. Esse agora é o momento de maior tensão. É que a família Nascimento é tida como braba aqui na região. E ela já tinha avisado que se os policiais militares voltassem aqui para prender algum membro da família, eles receberiam com bala. Por isso, os policiais estão tendo o maior cuidado. Antes de entrar na casa, os policiais verificam a situação na mata em frente à casa e entram em alerta. Conversam com o patriarca da família, Jean Carlos Alves da Silva, conhecido como Baleado. O resto da família se movimenta de um lado para o outro, não quer ser filmada. De acordo com a investigação, 5 membros da família de Baleado e mais um amigo participaram da chacina dos bolivianos. A polícia já conseguiu prender 2 acusados pelos crimes. Um menor de 17 anos, filho de Baleado, também foi apreendido. Mas falta o principal, Gilvani Nascimento da Silva, conhecido como Bulu, o mesmo nome escrito na frente da casa da família. Segundo o delegado Danilo Almeida, que começou a investigação, ele foi o pivô para o início da chacina. Depois de mais de 30 quilômetros de ramal e também uns 300 metros pelo rio Abunã, nós chegamos na casa onde vivia a família boliviana. Após o crime, eles atearam fogo. Aqui a gente nota que o barraco ficou completamente destruído. Aqui ainda estão alguns pertences, possivelmente aqui era a cozinha. E o resto aqui, ó, tudo pegou fogo. O material que eles usavam para plantar arroz, está tudo jogado aqui. A gente nota que tem um balde ali na frente. Esse balde possivelmente devia ter algum combustível e foi usado para atear fogo. Daqui eles já fugiram porque deixaram os corpos na mata. Bulu e seus irmãos foram contratados pelo boliviano Pedro Ribas para abrir o roçado e serrar madeira. Segundo o boliviano, Bulu teria estuprado a filha de 14 anos. Ele então decide amarrar o acusado e chamar a polícia. Nesse intervalo, a família Nascimento é avisada por um amigo, José Francisco Mendes de Souza, que também foi contratado pelos bolivianos. Os Nascimentos então decidem resgatar Bulu e conseguem. De acordo com o delegado Danilo, quando chegam ao rio, Francisco, que hoje está preso, decide voltar para pegar as espingardas dos bolivianos. Quando chegam na casa, discutem e Francisco atira na boliviana Florentina Beatriz. O mesmo tiro acerta o filho Christian. Francisco ainda dá um tiro de misericórdia no jovem. O filho de Baleado, de 17 anos,
atira no outro jovem boliviano, chamado Diaron, e mata na hora. E quando viu a menina de 14 anos, também disparou 2 vezes. Os corpos foram levados para dentro da mata. A polícia fez várias buscas e, com a ajuda da polícia boliviana, conseguiram chegar aos corpos entre as raízes dessa enorme samaúma. Tenente, vocês não sabiam onde estavam os corpos quando chegaram aqui. Como é que vocês fizeram? Não. No primeiro momento, a gente trouxe um dos envolvidos, mas ele não confessou aonde teriam colocado os corpos. Aí tivemos que procurar até localizar os corpos. Vocês foram cortando essas árvores aqui? Vocês foram cortando isso aqui? Sim, a gente abriu esse caminho para poder passar com os corpos, né? Mas quando os primeiros vivos estavam onde? Eles estavam aqui, nesse local aqui, tinha 2 corpos. Aqui, a mãe e um dos filhos. E nesse outro local, aqui havia outro corpo, né? Outro filho. Lá estava mãe e filho e aqui o outro filho. Eu já tenho muitos anos de polícia, mas uma cena dessa ainda choca. Foi durante 35 anos de polícia, essa foi a cena mais triste, mais chocante que eu presenciei. As imagens feitas no dia são fortes. O pai Pedro Ribas assiste tudo, parece não acreditar e tenta, com um cigarro, esconder o desespero. Mesmo baleada, a menina de 14 anos que foi deixada aqui na árvore, ela conseguiu se levantar. Ela possivelmente saiu por esse caminho, foi seguindo entre as árvores, lembrando que isso aqui estava mais fechado ainda, atravessou o rio e conseguiu pedir ajuda a uma família brasileira que estava do outro lado. Baleada no pescoço em vários pontos por causa dos chumbos e no braço, ela busca forças para andar na mata, atravessar o rio e pedir ajuda. Antes de chegar ao hospital, ela revelou para os policiais quem tinha tirado. Há relatos que o antebraço dela estava assim dilacerado e em estado de choque ela atravessa o Abunã e é resgatada por uma família de brasileiros que a conduzem até o hospital de Acrelândia. E é no caminho para o hospital de Acrelândia que ela relata, olha, quem cometeu o crime foi o Francisco e a família Nascimento da Silva. É a partir dessa célula investigatória que nós já saímos daqui no encalço do Francisco. 2 dias depois, a polícia chegou a Francisco e um genro de baleado. Eles estavam com 2 rifles. Francisco decidiu contar tudo. No mesmo dia, prendeu um menor que participou diretamente do crime. Mas a polícia procura Bulu, pivô de tudo que pode ter estuprado a menor boliviana. Os irmãos Gilvan, Jean e Jeane, essa a maior incentivadora para matar a família, não foram encontrados. A polícia descobriu na mata uma das motos usadas no dia do crime e acredita que os foragidos estão na mata, acobertados pelo restante da família. Aqui o policial procura no rio uma das armas, descartadas após o crime. Na região, ninguém fala sobre o assunto. Todos têm medo da família de baleado. Na Bolívia, cresce um movimento para que o Brasil possa extraditar os acusados pelo crime. O delegado Danilo explica que a Constituição brasileira proíbe a extradição de brasileiros natos. Mas todos os responsáveis não deixarão de responder pelos crimes no Brasil. Se for a ser verdade que a menor Giancarla tem menos de 14 anos, isso é crime de estupro de vulnerável do Brasil, artigo 217-A. Nesse caso, o promotor de justiça vai verificar se na legislação boliviana há um crime correlato, porque nesses casos de extraterritorialidade você tem que, para julgar um nacional, você tem que verificar se é crime lá e é crime aqui.